Disseram-me que estamos todos no mesmo barco, que eu não ficasse preocupado com alguns estragos. Só até que analisando eu escureço os fatos. E há 5 séculos disseram isso aos ancestrais escravizados. Desta Lagoas, que foi o berço da nacionalidade brasileira, de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Esse é o podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL. Boa tarde, bom dia ou boa noite, vai depender do horário que você está me ouvindo. Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Você já parou para pensar quem a história oficial decide esquecer? Eu nunca, e você? Outra pergunta a se pontuar: onde estavam as mulheres e as pessoas LGBTQIA+, enquanto o século XX? O que acontecia aqui mesmo em São Alagoano? Hoje, mergulhamos em uma obra essencial publicada pela UFAL. Um livro Indesejáveis, LGBTQIA+, o feminismo na empresa alagoana no século XX. Organizado pelos nossos historiadores e queridos professores Elias Ferreira Veras e Roberta dos Santos Sodom. Esse trabalho eu posso pontuar, que é um trabalho de mapa essencial. Como pontuamos anteriormente, esse mapa é essencial, não para só nós mulheres, mas para dar vozes a quem foram calados no século XX. No capítulo de hoje, iremos trabalhar o capítulo 53. De Francine Leôncio Mendonça de França. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pequena introdução sobre a Francine, que ela é de suma importância. O capítulo que ela escreve é Evas Modernas, um movimento de mulheres da página do O Semeador Alagoano, 1920 a 1934. Falando um pouquinho mais sobre a Francine, como pontuamos anteriormente, ela tem 25 anos, ela é formada em História pela UFAL. Atualmente ela faz mestrado PPGH UFAL. E ela explica que a ideia do capítulo surge a partir da observação dos temas recorrentes do jornal, O Semeador. Durante seus primeiros anos de tiragem, periódico vinculado à Arquiose de Maceió e o mais antigo ainda em circulação. Ela pontua também, na qual foi identificado a recorrência temática mulher. Ela coloca mulher antes parênteses. Foi buscado compreender o interesse do clero alagoano em propagar a ideia de mulher alinhado a uma postura católica. Agora eu vou fazer algumas perguntas relacionadas ao capítulo que a Francine escreve. E a princípio a gente vai dar início às perguntas. A primeira pergunta vai ser destinada ao meu colega de turma, que também vai se formar futuramente em História, Lucas Sabino. E eu queria ouvir de você, Lucas, o que você tem a dizer, mas com base na pergunta que eu vou colocar e com base na resposta que você vai dar utilizando o capítulo da Francine. A minha pergunta será: qual era o papel da imprensa católica, especialmente o jornal O Semeador, na sociedade alagoana no início do século XX? A gente quer te ouvir, a gente quer escutar o que você tem a dizer e a gente quer saber o que você consegue guardar para si mesmo do livro, o que você consegue usufruir do conhecimento que a Francine escreve, que você pode adquirir para si mesmo, sabe? Então, eu vou te dar um lugar de fala para você comentar sobre a resposta usando o que você entendeu. Bom, professora, o jornal O Semeador, ele é um periódico católico fundado em Maceió em 1913. Ele é ligado diretamente à arquidiocese local e ele funciona como um jornal oficial da igreja. A circulação dele é regular. Ele, se eu não me engano agora, ele é semanal, mas já foi diário. Ele é produzido dentro do próprio espaço episcopal. E o conteúdo dele, ele não é apenas religioso, é social, político, moral. Ele sempre trabalha sobre a perspectiva da doutrina católica. Ele não é neutro. Ele é um veículo comprometido com a defesa e difusão dos valores cristãos na sociedade. E, como eu já disse, ele foi fundado em 1913. A República tinha recém sido proclamada. Você via agora uma disputa de narrativas. A igreja havia valores que eram considerados ameaçadores,
surgindo, como pensamentos liberais, feministas, socialistas. E a forma que a Igreja Católica viu de reafirmar os seus princípios foi através da imprensa. Então, a imprensa, representada principalmente pelo semeador, ela desempenhava um papel central na organização e manutenção social de Alagoas durante o início do século XX. Ele não apenas informava, ele era um instrumento de formação moral, ele fazia uma orientação ideológica e o controle social, sempre aliado com a Igreja Católica. Já no que diz respeito às mulheres, o jornal tinha a função de construir um ideal feminino. Ele orientava desde questões morais até práticas cotidianas. Lá você via publicações com listas sobre o que as mulheres devem ou não fazer, o que elas podem ou não. Você vê claramente uma tentativa de disciplinar o corpo, os hábitos, até mesmo os pensamentos femininos. Então o jornal tentava agir como um guia de conduta definitivo, o que era aceitável ou não dentro da sociedade cristã. Hoje, quando nós falamos que o Brasil tem 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa. E você vê no semeador exatamente esse 4º poder. Porque o Estado agora era laico, mas a Igreja Católica continuava exercendo um papel político. Ele continuava influenciando a vida pública, ele orientava os fiéis ainda em temas como eleições, voto feminino, questões sociais. E o semeador, ele foi um dos primeiros locais onde a igreja mobilizava as mulheres como agentes políticas, obviamente sem quebrar os limites dos papéis tradicionais. As mulheres ainda tinham que ser mães e esposas, mas agora elas podiam agir como agentes políticos, elas podiam servir nesse propósito. Então a imprensa católica, o jornal Semeador, ele era um instrumento, ele é ainda, né, um instrumento estratégico da igreja para manter sua hegemonia cultural, moral e política, falando especificamente de Alagoas. Óbvio que tem isso geral, né? A imprensa católica é nacional, até mesmo mundial. Continuando nossas perguntas, a gente acabou de escutar o Lucas Sabino. Achei a resposta bem interessante, uma resposta que realmente ele conseguiu concluir tendo suas opiniões baseadas no livro, no capítulo da Francine. E vamos continuar. Agora a gente vai escutar nosso queridíssimo amigo de turma, né? Jean Lucas. E eu queria ouvir de você também, Jean, sabe? Eu queria ouvir o que você tem a dizer. Você como um homem que faz parte da comunidade. A gente queria ouvir com base numa pergunta, vai ser uma pergunta bem simples, uma pergunta fácil de ser respondida. E eu quero escutar de você o que você acha, o que você tem a dizer. E a gente também quer escutar e a gente quer fazer parte disso. A minha pergunta será: como a Igreja Católica definiu o papel ideal da mulher? Como você tem essa visão, sabe? Você sendo um homem, como você consegue enxergar isso, quebrar esse tabu do século XX? A gente quer escutar você, a gente quer escutar a sua voz. Então, Vitória, muito legal você ter feito essa pergunta, porque recentemente eu li um texto muito interessante de uma mestranda do programa de pós-graduação da UFAL também, a Francine, que ela escreve um artigo chamado Evas Modernas, o movimento das mulheres nas páginas do Semeador, um jornal aqui de Alagoas. Esse texto dela está lá num livro também que é muito completo, organizado pelo professor Elias também da UFAL, chamado Indesejáveis. E aí estava lendo esse artigo que ela responde um pouco sobre a sua pergunta, pelo menos numa perspectiva aqui da história de Alagoas, né? A igreja defendia que a mulher deveria, assim como a gente já sabe, né, muito desse estereótipo, que ela deveria ser uma esposa, mãe responsável pelo lar, atuando principalmente no espaço privado. E aí esse modelo ela é baseado em referências religiosas mesmo. Lá no artigo da Francine ela vai usar a Maria, né, esse símbolo de pureza, em contraposição também a outra personagem da Bíblia, que é Eva, né, um símbolo de
talvez de quem tenha se perdido. E a ideia também de que homens possuem funções naturais diferentes da mulher na sociedade. A mulher sempre é em segunda opção, sendo a segunda força. Mas é muito interessante também que no artigo depois ela vai falar que essa mulher também é usada para a igreja, para captar fiéis e talvez fortalecer a igreja, pelo menos aqui no estado de Alagoas, em um momento que não era tão vantajoso para essa instituição. Continuamos ouvindo nosso amigo Jean e vamos continuar mais um pouco, porque o que ele fala é bem interessante e o que ele fala propaga um conhecimento muito bom, um conhecimento que é baseado no livro da Francine, mas ele consegue ter a opinião formada, ele consegue fazer com que a gente pense, que a gente tenha um senso crítico, a gente cria um senso crítico. Vou fazer novamente outra pergunta para você, Jean, porque eu achei a sua resposta bem interessante. E a minha pergunta será: qual era a posição da igreja em relação ao feminismo? Tipo, o que é que você vê sobre a posição da igreja em relação ao feminismo no século XX? O que a Francine descreve, mas o que é que você consegue enxergar a partir do que a Francine descreve? Eu acho que a minha resposta ela vai muito no sentido do que a gente já imagina e critica atualmente. A igreja ela viu o feminismo, especialmente o liberal, como uma ameaça à ordem social mesmo e à família, e aí diretamente uma ameaça contra ela mesma, né? Contra ela enquanto instituição, já que defendia tanto a família e a ordem social, claro, com ela no centro de dominância. Só que aí, no entanto, não rejeitava completamente e tentou ressignificar esse lugar da mulher e do movimento feminista para se fortalecer, né? Se a gente imaginar o momento que a igreja ali na República, ela não estava tão forte e precisava captar fiéis e fortalecer, resgatar talvez essas raízes do catolicismo, criando até inclusive um movimento, e mais uma vez citando o texto da Francine, um movimento chamado feminismo cristão, né? Que aí, ao invés de contrapor diretamente a esse movimento que já era forte, já era atuante à época, a igreja tenta ressignificar e talvez apoiar, mas ali sempre tentando doutrinar ou colocar sobre os seus dogmas, né? E aceitava, claro, algumas mudanças, mas disse que não alterasse os papéis tradicionais de gênero, sempre impondo mesmo para a sociedade o que já era uma prática antiga da igreja e que queria que perpetuasse, né? Não queria que fosse quebrado. Legitimava, claro, as críticas e a busca por representação política e na sociedade, mas que não quebrasse o status quo de uma forma completa. Agora, pegando o gancho novamente pro nosso amigo de Tumango, Sabino, novamente ele volta, né? Ele volta pra gente conseguir continuar debatendo com ele, que eu vou realizar novamente mais uma pergunta. Essa pergunta é mais simples do que a primeira, eu acredito, e eu acho que ele vai se posicionar corretamente. A minha pergunta é: como a Igreja Católica se posicionou em relação ao voto feminino ao longo do tempo? Lucas, como você vê que a Francine escreve com a pesquisa dela sobre o posicionamento da igreja quando se trata em questão do voto? A questão do voto feminismo é uma questão a ser debatida, que foi uma questão a ser debatida muito importante, né? As mulheres sofreram, as mulheres tiveram que lutar para conseguir isso, para conseguir essa conquista. As mulheres lutam diariamente hoje em dia, né? Não somente pelos seus direitos, mas até mesmo pela sobrevivência. A gente percebe em jornais atualmente o que está acontecendo com as mulheres. E eu quero saber de você, como você vê, como você acha que se posicionou a Igreja Católica em relação ao voto feminino? Inicialmente, a igreja era completamente contrária ao sufrágio feminino. Essa oposição estava fundamentada
na ideia de que a mulher possuía uma natureza voltada ao espaço privado, sendo responsável pelo lar, pela educação dos filhos e pela manutenção da moral familiar. A participação política era vista como inadequada à índole feminina, que é considerada sensível, moral e distante dos conflitos e interesses do mundo público. Além disso, havia um receio de que o envolvimento das mulheres na política levasse a uma desestruturação da família, que é a base da sociedade cristã. Essa oposição ela começou a diminuir na década de 1910, mais ou menos. O cenário mundial começou a mudar, o próprio pensamento da igreja começou a mudar, e o principal marco nessa mudança foi em 1919, quando o Papa Bento XV ele apoiou o voto feminino. Então a igreja começou a enxergar que dar esse direito às mulheres poderia ser uma oportunidade de ampliar sua influência política, sobretudo em um mundo em que os estados começaram a ser laicos e pensamentos divergentes ao da igreja estavam tomando poder. Então a igreja viu isso como uma oportunidade de se manter. Então as mulheres passaram a ser vistas como agentes fundamentais na defesa do interesse católico, especialmente em pautas como ensino religioso, oposição ao divórcio, manter essa preservação da moral cristã na sociedade. Então as mulheres agora tinham apoio para ter o voto, mas os valores cristãos deveriam estar em primeiro lugar. É um apoio, mas tinha seu preço. Então houve essa mudança de pensamento, principalmente, como eu já disse, depois do apoio do Papa Bento XV, mas não foi de uma hora para outra que todos os sacerdotes e que todo mundo católico começou a apoiar o voto feminino. Você vê no próprio semeador essa ambiguidade de pensamentos. Há textos que demonstram resistência ao voto feminino, eles alegavam despreparo, riscos sociais, enquanto outros já falavam que as mulheres tinham sim condições e capacidade de participar da vida política. Acho que o discurso passou a ser geral depois de 1932, quando esse direito ele foi constitucional, né? Quando Getúlio Vargas realmente deu o direito ao voto feminino geral. A igreja mudou o discurso. Passou a ser um dever moral das mulheres católicas votar. Não era mais algo debatível, era uma obrigação delas exercer esse direito. Mas veja que essa mudança de pensamento não foi algo que caminhou para a igualdade de gêneros dentro da sociedade católica. Ela foi algo estratégico. A igreja viu que, com o voto feminino, seria mais fácil os valores cristãos se perpetuarem ainda mais na sociedade. A principal função das mulheres ainda era os tradicionais, dentro de casa, cuidando dos filhos. O voto feminino foi apenas uma ferramenta para eles conseguirem se perpetuar. Então, é isso que eu tenho a oferecer, professora. Para finalizar, a gente tá no fim do nosso podcast, né? E para finalizar, eu vou dar a voz. Eu vou dar a voz ao nosso amigo Rian. E eu quero perguntar, Rian, para você. Uma pergunta, né? Uma pergunta bem formal, com base no livro também, que seria: qual a principal contradição presente no discurso da imprensa católica sobre as mulheres? Tipo, na sua opinião, Rian, o que você acha sobre isso? Você lê um livro, você entende, você já tem uma visão completamente diferente, uma visão que você não tinha antes, que você, a partir da pesquisa Francine, você consegue adquirir essa visão. E eu quero saber, tipo, como você vê isso? Muito obrigado, Vitória. E começando a responder sua pergunta, o que eu particularmente consegui compreender no capítulo da Francine, presente no livro Indesejáveis, é que há sim uma contradição entre um certo controle e uma abertura, onde ao mesmo tempo que a igreja limitava o papel das mulheres ao lar e a moral cristã, também incentivava sua participação em espaços públicos, desde que fossem voltados a valores religiosos. Existe também uma disputa na utilização do termo feminismo.
As mulheres e homens que defendiam as pautas feministas evitavam se intitular como feministas devido a uma carga pejorativa que seguia o movimento, pois acreditavam que o feminismo era um conceito ligado a mulheres que eram consideradas feias e histéricas. Sobre a questão de gênero, eram chamadas de sapatão ou mulheres que queriam ser homens, ou que também eram consideradas anti-homens. Logo, há uma certa contradição durante a propaganda da Aliança Feminina, que foi fundada pela professora e escritora Amélia Rodrigues em 1919, no Rio de Janeiro. Uma organização feminina católica militante que tinha o objetivo de promover a entrada de mulheres em espaços públicos para defender interesses católicos e femininos. Mas também, esse termo surge da necessidade, se podemos assim dizer, de separar o feminismo do movimento feminino. Algumas opiniões reforçam que a mulher deve ser o símbolo familiar, ou seja, a dona de casa, a cuidadora dos filhos, enquanto o homem lida com as questões sociais, também consideradas como o emprego e o desenvolvimento intelectual. Isso também lembra que o texto vai apresentar um trecho do discurso presente no periódico Semeador, onde fala sobre o que as mulheres não devem fazer. Citarei apenas 2 dessas ações proibidas, assim descrito no periódico. Uma delas seria ler romances realistas e a outra escrever cartas de amor. Logo, a mulher estaria presa em um meio sem o consumo de artes ou literatura. Por fim, os intelectuais começaram a ressignificar o feminismo, atribuindo qualidades cristãs ao movimento e às ações das mulheres que contribuíam na sociedade e na política, com o intuito, assim, de criar um feminismo reverso ao feminismo secular, ou seja, um feminismo bom, com Deus e que respeitava a ordem. Isso revela uma tensão entre conservar a ordem social e adaptar-se às mudanças da época. Gente, infelizmente a gente já tá chegando pelo fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, um recado rapidinho. Se vocês gostarem, vocês estiverem escutando pelo Spotify, vocês possam mostrar para os amigos de vocês, compartilharem. Se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, que vocês possam dar like, que vocês possam seguir o canal. A gente tem que dar visibilidade para a mulher no século XX, não somente no século XX, mas nos dias atuais, o que está acontecendo com as mulheres no século atual, que infelizmente a gente vê que não é algo bom. Eu espero que, como eu falei anteriormente, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam conhecer mais a pesquisa da Francine, que é uma pesquisa super boa. A gente só tá fazendo por cima, mas se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Como também eu indico vocês lerem o livro do Elias. É muito importante. É a quebra de qualquer tabu. E é isso, gente. Eu espero que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem, que vocês escutem com todo o carinho do mundo. E que a Francine também goste, né? Que a gente tentou homenagear ela, trazendo a pesquisa dela e fazendo a importância da pesquisa dela. Eu espero que vocês fiquem bem. Como eu falei no início do vídeo, no início do podcast, boa tarde, bom dia, boa noite e até breve.